E eu assisti Pantera Negra. E, no entanto, eu já tô aqui sentindo um pouco a responsa do peso de ter que fazer a crítica desse filme, porque eu acho que nós todos sabemos que esse não é só mais um filme da Marvel. Eu acho que, antes de mais nada, é importante deixarmos claro aquilo que todos nós já sabíamos antes mesmo de entrar pro filme, que esse filme é invariavelmente um marco entre blockbusters. Mas Blade já era um filme com um herói negro. Blade é legal, Blade é bacana. Não tem como comparar Blade com o legado de um filme de elenco predominantemente negro que é essencialmente uma exaltação da cultura africana. Isso é novo, Hollywood não fazia isso nessa escala. Esse filme vai ter um significado imenso para pessoas negras em volta do mundo todo, e isso sem falar nas que de fato vivem em países africanos. E nessa brincadeira toda ele casualmente introduz toda uma nova estética ao cinema em virtude dele simplesmente existir. Eu acho que no último podcast que eu fiz com o Vício eu apelidei essa estética de Africa Punk, mas eu vi muita gente chamando de Afrofuturismo por aí, o que eu acho que é um nome muito mais apropriado, na verdade, porque o punk do Africa Punk implicaria um tipo de atitude anti-autoritária, que não é realmente o caso desse filme sobre um rei, mas enfim, afrofuturismo, cara. O ponto é que nós estamos tendo que inventar palavras novas para descrever o que esse filme tá fazendo. Por enquanto, ele é o grande exemplo do que pode vir a ser essa nova Hollywood globalizada. Então, por natureza, esse já é um filme que já começa lá em cima, e tudo que eu posso fazer como alguém que assistiu o filme antes da maioria das pessoas é falar o quão bem ele executa a sua premissa e seus conceitos. Spoilers, muito bem. Então, breve descrição da trama. Estamos pouco tempo depois dos acontecimentos que tiveram na Guerra Civil, e o nosso Pantera Negra, Príncipe T'Challa, está prestes a ser coroado Rei T'Challa. Mas no meio disso, o Killmonger, que é o personagem do Michael B. Jordan, que aparentemente é uma figura do passado da família real de Wakanda, se junta com Ulysses Klaue, o Guerra Sônica, para botar em prática seus planos de usurpar o trono. Essa é a minha descrição dinâmica com o mínimo de spoilers possível. Então, apesar do filme ter essa narrativa bem direta do rei que tem que defender o seu trono contra um rival, o filme permeia todo o seu subtexto com um discurso político muito denso, com muita coisa para desenterrar dali. Eu creio que esse é o filme mais político da Marvel, mais até que Guerra Civil, e é uma extensão do que o Ryan Coogler tem feito desde o começo de sua carreira. Ele começou tratando com as mesmas temáticas raciais em cinema indie com o Fruitvale Station, depois subiu para um status já de blockbuster com o Creed, e agora para super blockbuster de 200 bilhões de dólares com Pantera Negra. 3 filmes que têm muito mais em comum do que a simples presença do Michael B. Jordan. Eles são uma escalação das mesmas ideias do diretor. Então esse é um filme que não só está ciente do grande papel empoderador que ele vai ter para pessoas negras ao redor do mundo, especialmente as mais jovens, como ele também aproveita para tocar em colonialismo, para tocar na opressão racial que acontece fora de Wakanda, no nosso imaginário de mundo real. Tratar também sobre questão de refugiados e aproveitar inclusive para mandar um fuck you muito explícito pro Donald Trump. Era meio fácil de imaginar que fosse ter alguma coisa assim no filme. E também discutir qual é o papel de um país num cenário global, aproveitando que Wakanda, como esse país fictício, é essa nação que se esconde no mundo, mas é uma nação africana de super tecnologia e tudo mais, e muitos recursos. É interessante que quando esse assunto vem à tona, Wakanda deixa de ser brevemente uma narrativa de empoderamento para países africanos e se torna meio que um análogo para superpotências do mundo, e se perguntar qual é o papel delas agindo com outros países mais subdesenvolvidos. Então esse é um daqueles filmes com uma narrativa super acessível, mas com um conteúdo bem denso carregado logo embaixo dele. Se eu tiver uma pequena crítica ao filme, eu diria que ele demora um pouco pra pegar no tranco. A primeira metade dele se sustenta pela introdução de Wakanda e dos personagens e tudo mais, mas demora pra trama efetivamente entrar nos trilhos, e algumas das cenas de ação dessa primeira metade não são tão impressionantes. Eu acho que um bom exemplo seria a cena da perseguição de carro na Coreia do Sul, que tá nos trailers. Eu entendo que eles estavam tentando fazer com uma coisa bem exagerada, mas ela acaba dependendo demais
CG, muita computação gráfica, e você acaba tendo aquele Pantera Negra, sabe, computadorizado, voando de um lado pro outro, e nada tem muito peso e é um pouco desorientador. Pra servir de comparação, existem 2 cenas de luta no filme do Chadwick Boseman como T'Challa sem a roupa do Pantera, que são muito mais empolgantes do que essa luta. Mas é na segunda metade do filme, quando a trama entra nos trilhos e os riscos se tornam mais evidentes, que o filme realmente começa a brilhar. Eu acho que isso é representado muito bem pela própria presença do vilão do Michael B. Jordan, que no começo do filme eu tava achando ele uma presença bastante tímida. Eu já tava com medo que ele fosse se tornar aquele velho chavão não tão real assim do vilão da Marvel esquecível. Mas na segunda metade do filme ele mostra realmente a que veio e se revela um vilão com uma dimensão muito interessante. Ele tem algumas das falas mais poderosas do filme. Em especial tem uma que ele fala lá pro final do filme, que eu acho que muita gente vai citar e lembrar dela por bastante tempo. E quando vocês verem o filme, eu acho que vocês vão saber qual fala eu me refiro. Inclusive no quesito da rivalidade entre ele e o T'Challa, eu sinto que muita coisa ideologicamente o filme foi até os X-Men e resgatou aquele velho conflito mais ou menos inspirado na oposição ideológica, tipo de Martin Luther King e Malcolm X, e trouxe de volta para um contexto explicitamente racial. O elenco do filme, como era de se esperar, está impecável, desde o Chadwick Boseman, que já se provou como o grande, ilegítimo e honrado rei de Wakanda na Guerra Civil, e incluindo a Lupita Nyong'o, finalmente sendo bem aproveitada num filme da Disney, a Angela Bassett, o Forest Whitaker, o Martin Freeman tendo muito mais desenvolvimento de personagem do que eu imaginava que ele fosse ter, o Andy Serkis, o Daniel Kaluuya, que já é um dos meus novos atores preferidos da geração depois do Korra e depois do episódio do Black Mirror da primeira temporada, que só eu pareço que gostei muito, e a minha nova crush, que é a Letitia Wright, que faz a Shuri, que é a irmã do T'Challa, que aqui no filme eles estabeleceram ela como uma espécie de Q pro 007 do T'Challa, que ela é a pessoa que manja da tecnologia e constrói o traje do Pantera e os apetrechos dele, e ela é absolutamente adorável e eu vou me casar com ela. Então, basicamente, o que mais eu tenho a dizer? O Pantera Negra é um filme da Marvel que é extremamente inteligente e visionário e um marco instantâneo no cinema de blockbuster, coisas que instantaneamente tornam triviais qualquer críticas ao ritmo da primeira metade do filme e faz com que ele seja obrigatório que você vá assistir ele o quanto antes. Então, vá e assista ele o quanto antes. E quando você fizer isso, não se esqueça de escrever aqui o que você achou de Pantera Negra ou o que você espera de Pantera Negra, já que você não consegue conter a sua empolgação. E se por acaso você for novo aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e você pode assistir os meus outros vídeos do canal por aqui. Então até lá, galera, eu vejo vocês na próxima e... podemos fazer a saudação de Wakanda uma coisa na internet agora? Por favor. Valeu.